Agora nós vamos ter a oportunidade de conversar com o Dr. Carlos Eduardo Penteado, ele que é médico, ginecologista e obstetra, tem especialidade em medicina esportiva. E antes de mais nada, eu gostaria de saber, doutor, qual as principais motivações para hoje as mulheres procurarem um médico ginecologista com especialidade também em medicina esportiva. Conta pra gente. Olá Vera, tudo bom? Então, eu acho que o que mais motiva os pacientes hoje procurarem um ginecologista, né, seriam todos os exames que aquelas pacientes fazem normalmente. E normalmente a paciente que vem ao ginecologista, ela vem todo ano, diferentemente de algum outro profissional médico que ela não procura, né? Quando a gente alia essa questão da medicina do esporte, a gente está procurando muitas vezes até melhorar as questões com relação a métodos anticoncepcionais que vão interferir, por exemplo, no ganho de massa muscular, no bem-estar, na libido. Você vai procurar ver se essa paciente está entrando em menopausa ou não está entrando em menopausa. Você vai procurar ver qual que é o tipo de atividade física que essa paciente está fazendo, o que ela pode se beneficiar, prevenção de osteoporose com atividade física também, né? Prevenção de perda de massa muscular que vai acontecendo a partir do momento que a paciente entra na menopausa. Então a gente consegue fazer um mix da ginecologia, da questão hormonal, em que a gente mexe bastante, né? A gente tem bastante experiência com relação a terapias de reposição hormonal e também aliada à atividade física que a paciente possa desfrutar, né? Certo, então o tratamento agora é num todo. Exatamente, né? A gente não tem mais assim coisas específicas. Então assim, faz isso aqui, faz isso aqui. Eu procurei, né, com essa união dessas duas especialidades, assim, tentar resolver os problemas das pacientes no geral. Eu quero que uma paciente use um DIU, né? Então imagina, eu tenho que mandar a paciente colocar um DIU, aí o colega vai colocar, daí vai voltar aqui, aí a gente vai ver o que vai acontecer com o DIU, daí a paciente sangra, depois tem que voltar. Ou seja, a gente consegue, né, mexer com esse mix, né, de situações, por exemplo, de método anticoncepcional, outras coisas que a paciente tenha, quem sabe um mioma que sangra demais, posso usar hormônio para diminuir esse sangramento, ou ela tem uma dificuldade para atividade física porque esse útero está grande demais ou porque ela sangra demais, fica anêmica, né? E a atividade física não fica compensatória. Então essas coisas que a gente vai fazendo para aliar um útil ao agradável para ela, né? Doutor, além de se preparar para uma gestação, pode-se dizer que hoje as mulheres também procuram se preparar para a menopausa? Com certeza, né? Hoje as pacientes estão muito preocupadas, né? A gente tem uma média de entrada em menopausa das pacientes brasileiras de 47 anos, na americana 51 anos. Isso é uma média, pode ser mais ou pode ser menos, né? E essas pacientes hoje, com essa preocupação de entrada de menopausa, elas querem sofrer menos com aqueles problemas em que as nossas pacientes mais antigas, né, em que a gente não tinha tanta informação, sofriam, como queda de libido, vagina mais seca, perda de massa muscular, calorão, né, cabelo quebradiço, unha quebradiça, pele seca, ou seja, um monte, né, depressão, insônia, irritabilidade, né? Então assim, a gente consegue, antes mesmo de ela parar de menstruar, que seria propriamente dito a ausência de menstruação por um ano, que seria a menopausa, muitas vezes elas começam a ter esses sintomas. E o pessoal tem muito medo de começar a usar a terapia de reposição hormonal, porque até outros colegas, no sentido de, mas daí ela não vai mais menstruar, daí eu não vou saber quando é que ela está em menopausa ou não. Pode ter certeza que a gente consegue iniciar esse tratamento antes para que essa passagem seja pelo menos um pouco menos traumática, assim, né? As vantagens existem e o equilíbrio hormonal na mulher é vida, então. Não é isso, doutor? Do mesmo jeito que a gente pode transformar para o bem uma paciente, a gente pode fazer muita coisa errada, que eu vejo também muita coisa errada, só com o hormônio fazer com que o paciente tenha um monte de efeito colateral, né? E então, assim, sem medo que a gente use hormônio, né? A gente explicar os efeitos benéficos, os efeitos colaterais, e a gente vê também, né, uma coisa importante que é risco-benefício, né? O que está sendo importante para essa paciente para manter uma terapia de reposição hormonal, ou tirar, ou se ela não tem indicação, se ela tem contraindicação absoluta, e para que ela tenha uma longevidade que vai ter. Hoje a média de idade, né, do brasileiro, da brasileira, está em mais de 72, 73 anos, e que ela tenha essa passagem aí que consiga viver muito bem, né? Reposição hormonal versus câncer, o que tem a nos dizer? Então, a gente hoje tem muito mais segurança, né, do que antigamente a gente pensava, né? Eu acho que os estudos eles vêm
E tem uma coisa muito interessante no estudo europeu, dizendo que o maior medo da reposição hormonal nas pacientes, né, seria câncer de mama. Mas o estudo mostra que 70% das pacientes vão morrer de doenças cardiovasculares. As que fazem terapia de reposição hormonal, somente 2% vão morrer de câncer. Então, assim, o medo maior dos pacientes é câncer, mas as pacientes morrem mais de infarto, de derrame, de AVC, de trombose, né? E essas doenças, elas acontecem para a paciente menopausada em função mesmo da menopausa. Acaba o efeito protetor hormonal que ela tem e as doenças cardiovasculares ficam mais prevalentes. Então, o medo do câncer de mama, ele não é uma coisa factível perto daquilo que a gente pode ter muito mais risco, que é a doença cardiovascular. Com o conhecimento de hoje, reposição hormonal com equilíbrio significa mais do que qualidade de vida. Não é isso, doutor? Com certeza. E eu sempre falo para os pacientes assim, avaliação criteriosa e personalização do tratamento para cada uma, né? Hoje você tem implante hormonal, hoje você tem adesivo, você tem gel, você tem comprimidos vaginais para ressecamento vaginal, você tem gel vaginal, você tem uma gama de situações em que eu posso personalizar para cada paciente, né, especificamente para aquilo que ela quer, né? Então, assim, tem a personalização desse tratamento, quem vai dizer para você é o médico, né? Porque colocar todo mundo no mesmo balaio e falar que todo mundo tem que tomar o mesmo comprimido para reposição hormonal, isso já está caindo por terra. Doutor Eduardo, obrigada por essas informações, como sempre, muito especial a sua participação. Obrigado, Vera.